programa espírita Caminho do Bem. Oferecimento: Federação Espírita Paraibana, Sociedade Espírita Caminho do Bem e Núcleo de Estudos Espírita. Nós estamos nos aproximando de uma grande celebração cujas raízes repousam no judaísmo, mas que foram absorvidas pelo mundo cristão, pelo cristianismo, e depois, de certo modo, deturpadas e se transformaram na celebração atual da Páscoa, com seus coelhinhos, com seus ovos da Páscoa e com uma festa que quase não guarda nenhuma relação com a Páscoa genuína. O que é então a Páscoa? A Páscoa é uma celebração judaica do momento em que o povo foi libertado da escravidão no Egito. É importante salientar que quando nós falamos de Páscoa, nós estamos num universo que é o da religiosidade. Nós estamos no mundo religioso. E no universo da religiosidade, nós lidamos com símbolos, com metáforas. Por que isso? Porque a religiosidade tem a ver com sentimento. E religiosidade tem a ver com uma experiência pessoal, com a experiência que a criatura faz de Deus. Como ela experimenta Deus, como ela experimenta a vida, como ela experimenta a si mesma diante da vida e diante de Deus. É óbvio que é impossível traduzir uma experiência tão subjetiva, tão espiritualmente rica, com a linguagem da ciência, que é uma linguagem matemática, uma linguagem analítica, ou com a linguagem da filosofia, que é uma linguagem especulativa, cheia de um vocabulário complexo e às vezes até prolixo. Por essa razão, a religiosidade opta pela linguagem da metáfora, que é quase uma linguagem dos sonhos, uma linguagem onírica. E, portanto, a Páscoa tem muito dessa simbologia onírica do sonho. O que diz a Páscoa? Que o povo hebreu estava escravo há 400 anos no Egito. O Egito foi invadido então por um anjo da morte, mas naquelas casas que tivessem a marca de um sangue de um cordeiro, o anjo pularia aquela casa. Como o verbo pular em hebraico é pesar, daí vem Páscoa. A Páscoa, então, é o pulo do anjo. O pulo que ele dá nas casas que tem a marca do cordeiro e que, portanto, foram poupados da tragédia de perderem o filho mais velho da casa. Essa é a simbologia. Por que o cordeiro? E aqui é interessante. Na celebração da Páscoa judaica, o cordeiro ficava uma semana com a família. Então, eles pegavam o cordeirinho e ele ficava dentro de casa. Ali as crianças brincavam com o bichinho, criavam uma relação de afeto com ele. Daí uma semana, o animalzinho era quase que um membro da família. E então, ao entardecer da sexta-feira, toda a família se reunia e o animal era sacrificado. E tinha que ser assim. Porque se alimentar do cordeiro da Páscoa precisava ser uma experiência de dor. É a experiência da perda de alguém amado. Então a Páscoa tem a ver com essa experiência espiritual. A experiência da libertação espiritual, mas que é uma experiência de desilusão. E você não se desilude sem perder. Por isso, esse choque do cordeirinho sendo imolado. Com a vinda de Jesus, o que ele faz? Ele convive com 3 anos com seus discípulos. Cura cegos, cura paralíticos, janta todo dia na casinha de Simão Pedro, cura até mesmo a sogra de Simão Pedro que morava com ele, trabalha com eles, acorda cedinho, vai pescar com eles, até o entardecer.
convive com eles diariamente, participa das suas dores, sofre as imperfeições de cada um deles. E no momento final dos 3 anos, reúne os 12 e diz assim para eles: vocês vão me perder. Eu estou agora me despedindo de vocês, porque eu vou deixar o mundo corpóreo para voltar ao mundo incorpóreo. E vocês vão experimentar uma tremenda tristeza, uma profunda dor, porque vocês criaram uma conexão emocional comigo. Eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu aprendi, eu compartilhei com vocês. Eu amei vocês da maneira maior que eu poderia amar. Eu amei tanto que você, Pedro, vai me negar, vai me trair, mas eu continuo te amando e nada vai alterar o meu amor por você. Eu amo tanto você, Judas, que mesmo sabendo que você vai me trair, eu não estou te expulsando, eu estou comendo com você e eu te perdoo. Mas eu irei embora. E vocês vão viver a maior experiência de solidão e de ascensão espiritual das suas vidas. Mas o que eu posso prometer? Que do mundo espiritual estarei junto com vocês, vou ampará-los em todas as suas atividades e estarei eu mesmo do mundo espiritual comandando a expansão do cristianismo. Portanto, essa crise da morte é apenas um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa no túmulo. E toda vez que vocês se sentirem solitários, toda vez que vocês sentirem falta da minha amizade, do meu amor, da minha dedicação, da minha presença, vocês vão se reunir, vão celebrar a Páscoa em minha memória, em memória da minha amizade, em memória do meu amor e, sobretudo, em memória da libertação de que eu sou mensageiro, porque Jesus veio libertar o homem da escravidão da matéria, da escravidão dos sentidos. Egito, em hebraico, chama-se Mitzrayim. Mitzrayim, em hebraico, é estreiteza, prisão. A matéria é opressora, os sentidos físicos são estreitos. A mensagem de Jesus é libertadora, porque ela vem trazer um amor incondicional, um amor que ama independente de. Portanto, é um amor que liberta. Então ele recomenda: reúnam-se, celebrem a Páscoa para celebrar o amor, para celebrar a minha dedicação e para celebrar a imortalidade da alma, a vida espiritual. Mas infelizmente os séculos passaram e nós transformamos a Páscoa em coelhos e ovinhos coloridos de chocolate, apagando completamente a dimensão espiritual e a experiência religiosa que a Páscoa propõe, que é uma experiência de Deus, é uma experiência de solidão, é uma experiência de amar e de se sentir amado. Não importam as circunstâncias. Isso é a Páscoa. Mais uma edição do programa Espírita Caminho do Bem, nesse momento aqui na minha, na sua e na nossa Rádio Alternativa J. Almeida, o som da cidade. Muito bom dia para você, querido rádio ouvinte, querido web ouvinte, que está na sintonia fraterna e feliz do programa Espírita Caminho do Bem. O nosso programa de hoje, já finalizando o mês de março de 2018,
e iniciando o mês de abril. Estamos na fronteira, entre aspas, vamos assim dizer, desses 2 meses, finalizando um e iniciando o outro. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o nosso programa de hoje é em homenagem ao codificador, ao professor Allan Kardec. Se não fosse o insigne professor Allan Kardec, não teríamos a doutrina espírita através dos livros materializados, pelo seu grande esforço, pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela sistemática que ele usou para trazer à luz o Pentateuco a partir do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, um trabalho meticuloso, de muito sacrifício, a tal ponto que os próprios espíritos solicitavam para que ele pudesse descansar, mas ali a sua responsabilidade, o seu empenho, a sua dedicação à doutrina nascente, ele concluiu suas tarefas e no dia 31 de março de 1869, ele despedia-se do corpo físico. Claro que havia muitos trabalhos, muitas tarefas ainda a dar prosseguimento, mas tudo que Deus faz é perfeito. O Pai Celestial viu por bem que aquilo que já estava editado, colocado nos livros, na revista espírita, na obra O que é o Espiritismo, a humanidade já tinha a capacidade de entender, como de fato entendemos, a partir da leitura, do estudo do Livro dos Espíritos e das obras subsequentes, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, além das revistas espíritas. Meus amigos, nós gostaríamos de convidá-los para a prece de início do programa Espírita Caminho do Bem, em homenagem ao professor Kardec. E logo após, vamos aqui colocar um trecho de uma palestra proferida pelo médium Divaldo Pereira Franco, falando a respeito da morte de Allan Kardec e o triunfo da imortalidade. Sem delongas, convidamos a todos para a nossa prece. Senhor Jesus, que tua paz, que teu amor, que tua bondade seja de bênçãos, de evolução e progresso para esse nobre espírito que aqui nos trouxe a doutrina consoladora. O Espírito da verdade que nós conhecemos, porque pela simplicidade, pelo chamamento da verdade reconhecemos a tua voz, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter escolhido Allan Kardec. Hipólito Leon Denizar Rivaio, que tuas bênçãos seja por esse nobre irmão, que após 160 anos da publicação do Livro dos Espíritos, continuamos estudando essa doutrina, que a cada dia nos revela as belezas da imortalidade da alma, que nos ensina a respeito da soberania amorosa do Pai Celestial. Obrigado, Senhor. E obrigado, Allan Kardec. Obrigado por nos libertar da ignorância, por nos informar a respeito do esforço para a eliminação de nossos males, para que tenhamos empenho em trabalharmos, sermos solidários e sermos tolerantes. Que em nome de Deus, que é nosso Pai Celestial, em teu nome, Senhor Jesus, que és o nosso Mestre, em nome de Allan Kardec, de Jorge Luiz, de Adolfo Bezerra de Menezes, de Manuel Viana de Carvalho, possamos humildemente rogar a tua autorização para o início de mais um programa espírita Caminho do Bem, nesse dia maravilhoso que o Pai de infinita justiça, bondade e amor nos concede. Que assim seja, Senhor. Muita paz, queridos irmãos. Está no ar o programa espírita Caminho do Bem. Essa delicada flor é a rainha das flores mimosas. E parece que ela ornamenta o altar da divindade no trono da natureza, quase perdida, mas cheia de aroma delicado, cheia de beleza sutil, em uma lenda de realidade,
que parece expressar a grandeza de todos aqueles que se apagam no anonimato, para que a realidade divina possa triunfar, sem que a sua personalidade perturbe. Assim foi a vida de Allan Kardec. O eminente mestre da codificação ocultou-se na grandiosidade da criação divina, apagando o próprio nome, para surgir em direção da posteridade com pseudônimo, que a humanidade celebrizou naquela personagem druida que houvera vivido em França no 1º século antes de Jesus, nas Gálias, como sacerdote que amava a natureza, que adorava ao Deus fraternidade e que, acreditando na reencarnação, deveria colocar os alicerces da era imortal e da justiça divina cantando através dos milênios. Foi no dia 31 de março de 1869, entre 11 horas e meio-dia, que esse homem inolvidável abandonou a indumentária carnal. O Jornal de Paris, entretecendo considerações, escreverá no dia 4 de abril do mesmo ano de 69 que a Terra havia visto partir um dos seus vultos mais eminentes. E no artigo apresentado por Payet de Noyer, há um relato que diz da grandeza do professor Rivailo. Era um espiritualista que havia consolado milhares de almas com a sua proposta de redenção da humanidade. Ele veio a morrer tão silenciosamente quanto sempre vivera, de uma maneira discreta. A ruptura de um aneurisma fulminara-o, e ele deixou o corpo que lhe servia de ergástulo para poder voar na direção da imensidade da vida imortal em que acreditava. Uma carta que ficará célebre narra esse acontecimento de maneira incomum. A história não pôde registrar quem era Messier Finet, uma personagem da cidade de Lyon, a quem a carta foi dirigida. Ela é assinada por um dos discípulos de Allan Kardec, que a escreve naquela mesma noite de saudade e de surpresa. Monsieur Muller. Ele tem a ocasião de dizer que acabara de voltar da Passagem Santana, onde havia residido Allan Kardec, e tivera a oportunidade de ver o corpo do mestre colocado sobre 2 colchões naquela sala onde se realizavam as sessões. Apesar de estar coberto por um lençol, ainda se via a ponta do robe de chambre que saía da sua gola. O semblante sereno parecia dormir. O mesmo apontamento fez Noyer na sua crônica do Journal de Paris. As sandálias estavam a seus pés, ali depositadas, e ainda pareciam que os pés estavam quentes e as havia deixado naquele momento. Tudo aconteceu tão de repente. Ele deu um grito e tombou. A empregada começou a gritar pela escada de caracol sobre o correndo Messier Alexandre Delane, que se dobrou sobre o corpo do mestre querido e tentou insuflar-lhe ânimo, aplicando-lhe magnetismo. Porém, era tarde demais. A ave saudosa dos ninhos da imortalidade já houvera desferido voo. Madame Allan Kardec, como toda dona de casa, estava fora. Havia ido ao mercado fazer as suas compras pela manhã. Acabo de vê-la. Estava sentada no canapé, olhando na direção da lareira. Nenhuma lágrima. Essa mulher admirável e estoica aceitava o desafio do destino com a resignação dos verdadeiros crentes. Ainda não se sabe a hora do féretro, nem o dia. Tomam-se as providências legais.
mas é provável que ele seja sepultado daqui a 3 dias. E a primeira oportunidade voltarei a narrar-lhe como aconteceu. Hoje, o corpo será velado por Devian e Tayer. Amanhã, 2 outros amigos estarão também no velório. Todos nós fomos colhidos de surpresa entre a inesperada partida daquele a quem amamos como um querido amigo e que foi o mestre da codificação espírita. No dia 2 de abril, volta o Jornal de Paris a envetecer considerações. Um pouco antes do meio-dia, um carro mortuário modesto conduzia ao cadáver daquele em quem milhares de pessoas depositavam as suas esperanças. Saiu da passagem Santana, pela rua de Santana, e entrou no imenso Boulevard de Opéra. Atravessou os vários boulevards, as avenidas, e dirigiu-se à área de Montmartre. Quase às 2 horas da tarde, ele se adentra pelo velho cemitério de Montmartre, o mais famoso da então Cidade Luz. E lá no fundo, em uma cova rasa, que havia sido aberta na parte posterior do cemitério, a multidão que foi crescendo à medida que atravessava os boulevards, as avenidas e as ruas, está emocionada. E novamente Monsieur Miller escreve ao seu amigo dizendo: a respeitabilidade do mestre era tanta que à medida que o féretro passava pelos imensos boulevards, as casas comerciais cerravam as suas portas. Os cavalheiros no passeio descobriam-se, retirando o chapéu para o homenagear. Era uma massa expressiva. O cortejo fúnebre estava muito bem organizado. À frente ia o carro mortuário. Logo atrás ia a viúva Madame Allan Kardec com o vice-presidente da Sociedade Espírita de Paris. Logo atrás iam os médiuns. Mais adiante, alguns colaboradores e convidados especiais. E depois, a multidão que lotava as avenidas por onde o féretro passava. Ao chegar ao cemitério, a cova aberta, em boca larga, recebeu o esquife que desceu suavemente. E a primeira homenagem foi de Monsieur Laurent, que falou em nome de todos os espíritas. Logo depois, Camille Flammarion, o pai da astronomia do século, entreteceu considerações extraordinárias o célebre autor de Urânia, que se tornara famoso pela sua composição astronômica. Entre as palavras memoráveis pronunciadas por Camille Flammarion, ele teve ensejo de dizer: não há outra palavra que traduza melhor a vida do nosso mestre do que o conceito de afirmar que ele foi o bom senso encarnado. Era o mais nobre elogio que se podia fazer a um cientista, conforme o Jornal de Paris denominava a personagem Allan Kardec. E no outro arrobo de entusiasmo, Flammarion dizia: mestre, nós sabemos que tu estás aqui. Embora não te possamos ver, nós temos a certeza de que compartilhas conosco deste ato. Da mesma forma que aqui estão os raios caloríferos, infravermelhos, ultravioletas, invisíveis aos nossos olhos, porém poderosos à nossa percepção. Nós sabemos que tu compartilhas deste momento. As pessoas estavam emocionadas, profundamente emocionadas. Quando Flammarion terminou a sua peça de oratória e as pessoas choravam, Alexandre Delany, amigo de Allan Kardec, foi agora o portador da palavra de gratidão dos espíritas do mundo, já que Monsieur Laurent havia também falado em nome da viúva. O discurso de Alexandre Delany, o pai de Gabriel,
que nos deu obras extraordinárias na área da ciência e da filosofia. A alma é imortal, que nos ofereceu reencarnação, que deixou legado admirável e trabalhara com o mestre desde os 12 anos de idade, nas suas memoráveis sessões de investigação da imortalidade, sensibilizou profundamente aqueles que amavam o mestre. Mais ou menos às 16 horas, foi lançada sobre o caixão a última pá de terra. E quando a multidão se dispersou, as pessoas correram à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para terem notícias daquele que na terra havia lançado as sementes de uma era nova. Quando Allan Kardec estava preparando-se para transferir-se da Passagem Santana para a Vila Seguir, no bairro dos Inválidos, perto da tumba de Napoleão Bonaparte, hoje zona nobre de Paris, próximo à Academia Militar. Você está ouvindo o programa Espírita Caminho do Bem. Momento musical espírita. Oferecimento Sociedade Espírita Caminho do Bem. Você está na sintonia fraterna e feliz do programa espírita Caminho do Bem. Programa Espírita Caminho do Bem, nas ondas fraternas e felizes da Rádio Alternativa J. Almeida, o som da cidade. Tivemos aí, meus irmãos, como havíamos prometido no início do nosso programa, um trecho da palestra do médium Divaldo Pereira Franco, falando acerca da morte do professor Allan Kardec e o triunfo da imortalidade. Essa palestra, a duração dela é de 1 hora, por isso fizemos a seleção do trecho a respeito do professor Allan Kardec. A doutrina espírita não é uma mera religião, não vamos assim utilizar esse termo, porque ela é uma doutrina científica, filosófica, de consequências morais. Quando dissemos que ela é uma religião, dá a entender que é uma religião
como estamos acostumados a ver, com alguns cultos exteriores, com alguns rituais. E isso não existe na doutrina espírita. Existe o grande esforço para que nos moralizemos. É uma tarefa árdua dominar os nossos impulsos mais primitivos. É um grande esforço, meus irmãos, termos como, por exemplo, que ouvir alguma crítica e silenciar. E há momentos em que a gente não consegue. Faz parte do nosso processo de evolução. Mas a dedicação, a força de vontade, a boa vontade de querer se melhorar, se transformar, essa, como assim nos ensina o professor Allan Kardec, é a característica do verdadeiro espírita. Não é aquele espírita já moralizado, já elevado intelectualmente e espiritualmente. Não, é aquele que se esforça incansavelmente para a eliminação dos seus erros interiores, das mazelas que nós carregamos séculos e séculos. Somos extremamente agradecidos ao professor Allan Kardec, porque nos descortinou, levantou o véu, mostrando-nos tal qual é o mundo espiritual. Não aquele mundo espiritual fantasioso de anjinhos, aquela contemplação eterna, aquela coisa bem abstrata. É o mundo espiritual real, onde lá a pancada do bomba é diferente. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que tem que ser. Então, com o estudo da codificação, com o estudo das obras publicadas pelo professor Kardec, a gente entende o porquê da vida, o porquê do sofrimento, o porquê das dores, a destinação do planeta Terra, a comunicabilidade dos espíritos, a intervenção dos espíritos no mundo físico e por aí vai. É um estudo contínuo e não cansa, gente. Não cansa. E digo isso porque quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais vontade nós temos de estudar. É uma ciência. E como toda ciência, requer dedicação, boa vontade, responsabilidade e principalmente muita seriedade. Não é uma doutrina de ler um livro como se estivesse lendo um livro de ficção, um livro qualquer. São obras educativas, são obras regeneradoras, moralizadoras, esclarecedoras. Isso é a doutrina espírita, uma nova era para a regeneração da humanidade. Convidamos a todos nesse momento para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Oferecimento Sociedade Espírita Caminho do Bem. Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, 26º capítulo iniciado no programa anterior, capítulo este intitulado Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E hoje nós entraremos no assunto extremamente importante, preces pagas. Vamos à lição e logo após traremos os nossos comentários. Preces pagas. Estando, porém, ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: Guardai-vos dos escribas que querem andar com roupas talares e gostam de ser saudados nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Disse ainda Jesus: Não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, o que quer dizer, apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece se transforma então numa fórmula que é cobrada segundo o seu tamanho. Ora, de duas uma: Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. E se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas ou quase nada por aquele que não pode pagar? Isso é uma falta de caridade.
E se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Então, como cobrá-las? É uma prevaricação. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Como, pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor e que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a um determinado pagamento. Mesmo porque, se o fizesse, o pagamento não sendo efetuado ou sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso, a lógica nos dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça, pois a justiça de Deus é como o sol, que se distribui para todos, para o pobre como para o rico. Se consideramos imoral traficar com as graças de um soberano terreno, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente. É que aquele que as compra se julga, no mais das vezes, dispensado de orar por si mesmo, pois considera-se livre dessa obrigação desde que deu o seu dinheiro. Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro quando delega o mandato a outro e este a outro e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda corrente? Meus irmãos, a nossa consciência é muito clara. Você trabalha, recebe o seu salário, trabalho honesto, um salário digno. Então você está precisando de uma roupa, de um calçado, de alimentação. Isso é o que nós fazemos todos os dias. Trabalhamos para a manutenção da nossa existência aqui na Terra. Vamos recordar Jesus naquele momento em que os hipócritas, os conhecedores das informações divinas, mas não praticantes, perguntaram ao Cristo se era correto pagar ou não pagar o tributo a César. Já conhecemos essa lição de cós salteado, não é? Mas tudo que vem do Mestre não é cansativo repetir. Jesus perguntou aos escribas e fariseus de quem era aquela imagem na moeda. E disseram, é de César, o imperador romano. Então ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E para o bom entendedor, é simplesmente que nós devemos dar à matéria o que pertence à matéria e dar a Deus o que pertence ao Criador. Mas nos dias de hoje, parece que não estão prestando atenção nessa lição e trocam as informações, adulteram-se, modificam-se, interpretam-na de forma leviana, esdrúxula. Estão dando a Deus o que é de César e dando a César o que é de Deus. Resumindo, preces pagas. Vimos alguns dias atrás um vídeo colocado em uma rede social de um pseudo-religioso falando a respeito de uma lagarta que estava devorando a vida financeira, a união conjugal, a união familiar daqueles fiéis que estavam ali ouvindo esse pseudo-religioso. Eu vou traduzir aqui de uma maneira mais clara. Um falso religioso. E ele, claramente, diante das câmeras, diante do microfone, disse que não conseguiria expulsar esse, entre aspas, demônio em forma de lagarta se não fosse através dos dízimos e das ofertas. Mas vamos voltar aqui no início do nosso estudo, do capítulo 26, que nós encontramos nos escritos de Mateus, capítulo 10, verso 8, quando o mestre Nazareno diz o seguinte: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios.
dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. A nossa pergunta ao querido rádio ouvinte é correto pagar por uma prece? É correto pagar para que você receba uma graça, uma bênção de Deus? Se você responder que é correto, você está chamando Jesus de mentiroso. Porque o Mestre, ele nos ensina: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Faremos outra pergunta que nós também fizemos no programa anterior, dentro deste capítulo 26. Todos os meses chega uma correspondência na sua residência, no seu apartamento, cobrando a respeito das preces que você está fazendo durante a noite, por exemplo, antes de dormir, ou aquela prece que você fez ao amanhecer assim que acordou, ou aquela prece que você rogou a Deus pela saúde de seu familiar, do seu amigo, de um parente, ou das pessoas que estão passando por aflições. Chegou algum documento cobrando para que você pague por essas preces? Existe alguma tabela de preço para um determinado tipo de prece? Lembram que antigamente, meus irmãos, as doutrinas ultramontanas cobravam pelos terrenos no céu, cobravam por indulgências? Quanto mais posses, quanto maior fosse a sua riqueza, mais abençoado e mais livre dos erros e pecados você estaria perante o Criador. Hoje, nos dias atuais, há um verdadeiro camelódromo, vamos assim dizer, um terceirão espiritual. Cobra-se tudo. Há produtos diversos para que você obtenha paz, obtenha prosperidade, obtenha vida financeira. Oferecem a vassoura, oferecem a caneta, oferecem o chapéu, oferecem o lenço, o sabonete, inclusive até o sangue. Há pessoas que pagam para beijar os pés daqueles pseudos religiosos, na ilusão de uma cura de uma doença grave. Vão aos meios de comunicações divulgar que ficaram curados disso e daquilo porque foram ali e acolá. E esquecem-se totalmente da lição do Mestre quando ele diz: fazei com que a tua mão direita não perceba o que faz a esquerda, ou vice-versa. Então, todos os dias, as lições do Cristo estão sendo jogadas assim ao vento, de forma irresponsável, de forma leviana. Claro, ele já sabia que isso ia acontecer. Por isso que ele informou: é necessário que venham os escândalos, mas ai por quem os escândalos venham. Isso é um escândalo. Então, meus irmãos, não é correto pagar pelas preces. Imagina, Carlos estaria milionário. Se meu amigo Carlos, você poderia fazer uma prece, meu amigo, estou tão perturbado. Fazer uma prece para assim eu sair dessa tristeza. Aí eu digo: olha, eu faço a prece, mas vai custar tanto. E aí, se a pessoa não tivesse, ou se tivesse um valor inferior, eu digo: por esse valor inferior aqui eu só vou dizer 3, 4 palavras. Minha nossa, se já nós nos consideramos assim, criaturas que a gente não merece as bênçãos divinas, imagine se cobrássemos. Por isso, não temos medo de falar. A doutrina espírita não brinca com Deus e com Jesus. A doutrina espírita não faz comércio com o nome de Deus e de Jesus. A doutrina espírita não preza pela suntuosidade ou casa lotada, ou equipamentos de última geração para mostrar a hipocrisia e a safadeza de muita gente. Pelo contrário, a doutrina espírita desmascara a sem-vergonhice, desmascara, me perdoem esse termo, a safadeza de muitos que vendem escancaradamente assim, sem nenhuma preocupação, o nome de Deus e de Jesus. Porque a doutrina espírita, ela faz parte da natureza. Ela veio para os homens, com os homens e apesar dos homens. Então, um processo, meus irmãos, contínuo de esforço para a eliminação de nossas mazelas. E aí você cobrar por uma prece. O Pai Celestial não cobra pelos benefícios que Ele faz com toda a humanidade.
Preste atenção agora no seu corpo físico. Preste atenção nele agora. Toque assim, olhe suas mãos. Observe o firmamento. Ouça o som do cotidiano, as ruas, os carros. E se você estiver se alimentando agora, tomando um caldo de cana, comendo uma tapioca, observe, sinta. Tudo isso lhe foi dado gratuitamente. E muitas vezes nós negligenciamos, nós não agradecemos, nós abusamos daquilo que Deus nos deu. Meus amigos, próximo programa nós daremos continuidade às lições contidas no 26º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Deus nos abençoe e até a próxima. Movimento Espírita em Notícia. Oferecimento: Federação Espírita Paraibana e Sociedade Espírita Caminho do Bem. Mais um Movimento Espírita em Notícia para você ficar atualizado no que aconteceu e no que está acontecendo no Movimento Espírita. Como, por exemplo, no dia 28 de março de 1905, ano do nascimento de Francisco Cloes Werneck, um dos fundadores da Liga Espírita do Brasil, que desencarnou no dia 10 de março de 1986 na capital fluminense, Rio de Janeiro. No dia 29, em 1772, retorna à pátria espiritual Emanuel Swedenborg, em Londres, Inglaterra. Médium, um dos precursores do espiritismo, tendo nascido neste mesmo dia, em 1688, na Suécia. 31 de março de 1848 foi o ano em que atingiu assim o auge os fenômenos em Hydesville, nos Estados Unidos da América, envolvendo a família Fox e que deram início às investigações modernas sobre as manifestações dos espíritos. Também no dia 31, em 1869, claro, o ano do desencarne do professor Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, em Paris, na França, vítima de um aneurisma. Nosso programa de hoje em homenagem ao professor Kardec. Também no dia 31 de 1870, é inaugurado no cemitério de Père-Lachaise, Paris, o monumento funerário de estilo celta para receber os despojos de Allan Kardec. Em 1897, também no dia 31, é fundada a Livraria da Federação Espírita Brasileira. Já em 1903, desencarna Antônio Luiz Saião, advogado e escritor espírita. A Casa Máter do Espiritismo no Brasil, a FEB, publica sua obra Elucidações Evangélicas. Já no dia 1º de abril de 1858, é fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas pelo professor Allan Kardec e outros colaboradores. Assim, finalizamos o Movimento Espírita em Notícia deste mês de março e início do mês de abril, lembrando a todos que se você quiser conhecer as dependências da Federação Espírita Paraibana, dirija-se à Avenida General Bento da Gama, número 555, no bairro da Torre. Ligue 3221-3590 ou visite o site www.fepb.org.br. Próximo programa Espírita Caminho do Bem, traremos mais informações a respeito do movimento espírita. Continue ligado na sintonia do programa Espírita Caminho do Bem. Momento musical espírita. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus nem ofende a ninguém. A nossa
alegria é bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Você está ouvindo o programa espírita Caminho do Bem. Rádio Alternativa J. Almeida, o som da cidade, apresentando para você o programa espírita Caminho do Bem. O programa que leva o espiritismo até você. Uma reunião espírita no rádio. Se você não sabe como é uma reunião espírita, antigamente chamava sessão espírita. É desse jeito, gente. Sem ritual, sem bereguedê, sem cultos exteriores, mas sim com informações preciosas. Lições importantíssimas, música que eleva a alma, que desperta em nós a sensibilidade. Isso é o Espiritismo, uma nova era para a regeneração da humanidade. E após esse momento musical espírita maravilhoso, lembramos a você que estamos trabalhando para colocar os nossos programas agora no YouTube, para que você tenha acesso mais fácil e rápido aos nossos programas. Enquanto isso, você continua enviando sua solicitação para que assim nós enviemos para você o link para vocês ouvirem o nosso programa através do site Dropbox. psbem2015@gmail.com e o nosso WhatsApp é o prefixo 98 98897 2085. Convidamos a todos nesse momento para estudarmos o Livro dos Espíritos. Estudando o Livro dos Espíritos. Oferecimento Núcleo de Estudos Espíritas da Sociedade Espírita Caminho do Bem. Rua da República sem número, Santa Rita, Paraíba. Livro dos Espíritos, principal obra da codificação espírita. Estamos entrando hoje na 13ª lição. Dividimos essa lição em duas partes. Lição esta que trata das contradições entre os espíritos, que faz parte da introdução ao estudo da doutrina espírita. Lembrando novamente que são duas partes essa lição e agora para vocês a primeira parte. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Contradições entre os espíritos. As observações nos levam a dizer algumas palavras a respeito de uma outra dificuldade, a da divergência na linguagem dos espíritos. Como os espíritos são muito diferentes uns dos outros nos conhecimentos e na moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser por eles explicada com sentidos opostos, conforme a categoria que ocupam, como se ela fosse proposta entre os homens, ora a um sábio, ora a um ignorante ou a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem se dirige. Mas, dizem os críticos, como se explica que os espíritos reconhecidos por seres superiores não estejam sempre de acordo?
Diremos primeiramente que além da causa que acabamos de assinalar, há outras que podem exercer uma certa influência sobre a natureza das respostas, independentemente da qualidade dos espíritos. Este é um ponto importante, cuja explicação somente será dada pelo estudo. É por isso que dizemos que esses estudos requerem uma atenção firme, uma observação profunda e, principalmente, como em todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. São necessários anos para fazer um médico medíocre, 3/4 da vida para fazer um sábio. Como pretender, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? Portanto, não nos enganemos. O estudo do Espiritismo é imenso, toca em todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de espantar que seja preciso tempo, e muito tempo, para o adquirir? Metafísica é parte da filosofia, um conjunto de conhecimentos racionais e não de conhecimentos revelados, em que se procura determinar as regras fundamentais do pensamento e que nos dá a chave do conhecimento do real em oposição à aparência. Meus amigos, nós, ao estudarmos essa lição, lembramos da nossa infância e havia uma brincadeira que as crianças faziam, principalmente na escola. Os professores utilizavam dessa metodologia assim, de uma forma descontraída, e lembramos isso quando estávamos estudando essa lição. Um grupo de alunos, ou um grupo de pessoas, e aí uma pessoa dita uma frase no ouvido da primeira pessoa que está ali à sua frente e pede para que esta frase seja repetida para todos, da mesma forma. E assim aquela primeira pessoa transmite aquela frase para a segunda para a terceira, da terceira para a quarta e assim por diante. E observamos que quando chega na última pessoa, aquela frase está totalmente diferente daquela que foi pronunciada pela primeira pessoa. Vocês entenderam o que nós aqui estamos a trazer como exemplo? Então, há uma diversidade de espíritos, que muitas vezes divide-se por grupos, como acontece aqui na Terra. Na linguagem mais moderna, utilizada pela juventude, há as tribos. Do mesmo jeito que há as tribos indígenas, tabajaras, potiguares, tupinambás, mas todos são seres humanos, diferencia apenas pela raça, pelos costumes. Da mesma forma são os espíritos. Há os espíritos sábios, há os espíritos medianos, há os espíritos medíocres, ignorantes, malfazejos. Do mesmo jeito. Por isso que não cansamos de dizer da grande responsabilidade de estudar a doutrina espírita, para que não se solte informações assim ao vento. Ah, é assim, é acolá. Como acontece nos programas sensacionalistas que são apresentados aí na televisão, e aí chamam aquelas pessoas ditas como sensitivas. Olha, aquela pessoa, porque ela separou, tem algum espírito maligno, ou algum espírito atrasado ali. Aí é o sensitivo, entre aspas, diz, tem porque ela no passado foi assim, assim, assim. Gente, é muita falta de responsabilidade, né? Esse tipo de serviço não acontece no espiritismo. É preciso muito critério, muita responsabilidade. Não é aquela pessoa que fica atirando no escuro, ao vento. O sensacionalista, o charlatão. Qual é a característica do charlatão? Ele quer ser o centro das atenções mediante pagamento e sem nenhuma responsabilidade naquilo que ele está falando. A tal ponto que o próprio Cristo disse, quando te disserem que o reino dos céus está ali, aqui ou acolá, não vá. O reino dos céus está dentro de cada um de vós. Simples, porque muitos virão em meu nome e enganarão até os próprios escolhidos. Para vocês observarem o quanto de inteligência existe também para se fazer o mal. Há grupos de espíritos para esse fim? Sim, há. São demônios? Não.
não são demônios. São seres demoníacos ou que fazem parte do exército de Satanás? Não. Até porque o Satanás não existe. Satanás é a criação nossa para disfarçar a nossa covardia, a nossa imoralidade, a nossa maldade, a nossa cupidez. O camarada assalta, o camarada mata, o camarada rouba, o camarada pratica tudo que não presta. Ah, tá vendo? Isso foi obra do inimigo. Não, não foi obra do inimigo. Foi obra dele. Ele foi o autor, porque senão existiria penitenciária para demônios. Olha, você influenciou aquele camarada a matar, então você está preso, prisão perpétua. Você vai para a penitenciária dos demônios. Não, quem vai preso é você que praticou a maldade, que praticou o assassinato. Não é demônio, não é inimigo nenhum que vai para a cadeia, não. Quem vai para a cadeia é o ser humano que praticou o mal, que utilizou o mal, o livre-arbítrio. Então nós, muitas vezes, nos acovardamos. A gente se esconde atrás de um personagem fictício para disfarçar, para esconder a nossa hediondez, a nossa baixeza moral. E a doutrina espírita varre tudo isso e mostra quem é o verdadeiro autor do mal sobre a terra. O próprio ser humano. Deus seria muito burro, mas burro mesmo, criar uma humanidade e no meio da humanidade criar um ser e jogar ele no meio da humanidade para atentar à própria criação. Ufa, meu Deus! Quanta bobagem! E aí, graças ao professor Allan Kardec, o mundo espiritual está aí, diante de nós, toda uma sociedade intervindo na sociedade humana. E nós também. E é um intercâmbio ininterrupto, desde que o ser humano se faz presente no planeta Terra. Porque isso é uma determinação não do Espiritismo, não de Allan Kardec, não de Jesus, mas sim do Pai Celestial. E contra fatos, podem escrever inúmeras obras querendo argumentar, sem sucesso. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, próximo programa daremos continuidade à segunda e última parte, que trata das contradições entre os espíritos. Queremos agradecer a sua atenção, o seu carinho em nos ouvir e lembrando a todos que estamos trabalhando para colocar o programa espírita Caminho do Bem através do YouTube e provavelmente também na rede social Facebook. Meus amigos, meus irmãos, dúvidas? psbem2015@gmail.com, prefixo 98988972085, e estamos com todo carinho para tirar suas dúvidas a respeito da doutrina espírita, dos assuntos que aqui nós tratamos, dos estudos. Estamos à disposição. Convidamos a todos nesse momento para a nossa prece de agradecimento e de encerramento de mais um programa espírita Caminho do Bem. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz,
a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde se deve refletir nossa imagem. Te agradecemos mais uma vez, Senhor. Agradecemos ao Senhor Allan Kardec, que em nome de Deus, que é nosso Pai Celestial, em teu nome, Jesus, que és o nosso Mestre, em nome de Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, de Jorge Luiz, diretor espiritual da Sociedade Espírita Caminho do Bem, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, de Manuel Viana de Carvalho, diretor espiritual deste programa, e de todas as entidades venerandas e amigas que nos assistem, rogamos-te humildemente, Senhor, a tua autorização para o término de mais um programa espírita Caminho do Bem. Que assim seja, Senhor. Muita paz, queridos irmãos. Deus abençoe a todos e até o próximo programa espírita Caminho do Bem. Muita paz. Até lá. Você ouviu o programa espírita Caminho do Bem. Oferecimento: Federação Espírita Paraibana, Sociedade Espírita Caminho do Bem e Núcleo de Estudos Espírita.